em ecoendoscopia e endoscopia da via biliar e pancreática. E hoje cabe ao Dr. Alex a apresentação do artigo científico para discussão e logo em seguida o caso clínico que será apresentado pelo Dr. Tarek. Então, fica bem à vontade, Alex, para iniciar a apresentação do artigo científico. Obrigado, bom dia a todos. Então, dando início à nossa reunião de terça-feira, vou fazer a apresentação de um artigo que saiu na Pancreatology agora em agosto desse ano, sobre as neoplasias císticas serosas, ou como a gente conhece aqui, o cistoadenoma soroso, né? E a cirurgia, se ela está realmente indicada, são 16 anos, a revisão de 16 anos de experiência num centro de volume alto na Alemanha. Uma breve introdução, o cistoadenoma seroso, aqui para eles como Serocystic Neoplasma, SCN, é uma lesão sabidamente, na maioria das vezes, benigna, o crescimento é lento, ela é geralmente única, né? Não comunica com o ducto pancreático. O aspecto usual dela é microcístico, mas ela pode se apresentar de forma macro, oligocística ou até mista, né? Ela pode, de uma maneira mais rara, estar associada à forma Hippel-Lindau, que é combinada com as neoplasias neuroendócrinas. E, como já foi dito, a lesão é benigna, né? Mas a malignização muito pouco descrita por ser muito rara, de cistoadenoma para cistoadenocarcinoma. E o aspecto dela, quando a gente fala de ultrassom endoscópico, que é o foco da nossa reunião sempre, lembrar do aspecto inflado de Mel, bem como a citologia, sendo mucina negativa e amilase e o CE abaixo. Com relação à conduta cirúrgica, nos cabe lembrar o cistoadenoma seroso, quando sintomático, né, vai uma indicação de cirurgia. Quando o seu crescimento é rápido, dentro de um ano, em determinado tamanho, ele pode ser indicado a sua cirurgia também. E quando há critérios sugestivos de malignidade, isso envolvendo o paciente como um todo, desde história pregressa, desde história familiar, que envolva aí um potencial maligno, por assim dizer. E diante disso, a grande questão é comparação da morbimortabilidade cirúrgica, que é uma cirurgia do pâncreas, com a doença em si, que raramente maligniza. Quer dizer, em que ponto a gente está hoje com relação à cirurgia no cistoadenoma seroso? Vale a pena? Os casos estão sendo operados e estão resolvendo? Ou se não fossem operados, a própria doença seria menos mórbida que a cirurgia? Diante disso, essa equipe na Alemanha resolveu avaliar o espectro no serviço deles das indicações cirúrgicas para os pacientes com cistoadenoma seroso, estudando a razão dos altos índices de ressecção em pacientes assintomáticos, que costuma ocorrer. Além disso, analisou a evolução no curto e longo prazo desses doentes, para dizer um pouco dessa relação de morbimortalidade que foi citada. De materiais e métodos, é um estudo retrospectivo, unicêntrico. Foi realizado o levantamento de janeiro de 2004 a dezembro de 2019. Nesse serviço foram realizadas 4.569 cirurgias pancreáticas. Desses, pacientes com diagnóstico histológico de cistoadenoma seroso foram escolhidos, né, com a histologia confirmada de cistoadenoma e selecionados para o trabalho. Um N de 133, que a gente vai ver logo à frente. As cirurgias elas foram padronizadas. Duodeno-pancreatectomia a gente vai poder ver à frente também. Duodeno-pancreatectomia, pancreatectomia total, pancreatectomia distal e enucleação. E realizado por cirurgiões experientes, com pelo menos 50 cirurgias pancreáticas por ano. Houve, por ser unicêntrico, uma boa padronização na avaliação pós-operatória para avaliação de curto e longo prazo desses pacientes. Avaliando, então, com relação ao estudo internacional de grupo pancreático, de cirurgia pancreática, os principais complicações, sendo elas o retardo no esvaziamento gástrico, a hemorragia pós-pancreaté, a fístula pancreática pós-operatório e o vazamento ou fístula de bile. Foram usados esses critérios de Clavien, que também é uma tabela, que mostra que grau B ou superior, grau 3B ou superior indica uma complicação grave, para ver se houve ou não com relação à cirurgia. E a mortalidade cirúrgica foi considerada naqueles pacientes que vieram a óbito em até 90 dias de pós-operatório. Análises estatísticas foram variáveis contínuas e multivariáveis, lembrando que o P menor que 0,05, tornando a análise estatisticamente significativa.
Os resultados, esse aqui é um geral das cirurgias realizadas de 2004 a 2019, cirurgias pancreáticas. Tivemos, então, de lesões císticas, 711 no total, ou seja, 15% das cirurgias deste serviço foram lesões císticas. Tá? Dessas, 133 foram cistoadenoma seroso, 18% de todas as lesões císticas. E é possível observar uma diminuição de cirurgia, de número de cistoadenomas serosos operados na segunda metade do estudo, ou seja, de 2004 até aproximadamente 2011, e eram cerca de 26% a primeira metade, e na segunda, 14%. Já antecipo comentando que, na conclusão, esse dado parece interessante, mas é sabido que aqui ao lado a gente tem a coluna, que são as cirurgias por lesões císticas, outras. Né? Então, o aumento de cirurgias em IPMNs acabou diminuindo. Não houve uma diminuição, né, propriamente dita. Né? O número permaneceu igual de indicações cirúrgicas do cistoadenoma seroso. Houve apenas um aumento de lesões císticas operadas. A tabela de análise geral foram 133 pacientes. Alguns dados interessantes é que, geralmente, o cistoadenoma seroso está mais relacionado à mulher em idade dos seus 50, 60 anos, e esse trabalho mostrou que o sexo masculino foi o mais prevalente, com uma idade média aí de 70 anos. Desculpa, foi a idade maior do que o habitual. O prevalente ainda foi no sexo feminino. Destes, outros dados interessantes. Sem nenhum sintoma, foi cerca de 60% desses 133 doentes. Tá? Ou seja, o achado incidental foi em 40%, 53 pacientes. Desses, 38 fizeram um protocolo de Watts and Wait, com uma mediana de 34 meses até então para ser realizada a cirurgia, que basicamente ocorreu pelo aumento, na maior parte, pelo aumento rápido e progressivo da lesão. Entre os outros sintomas, temos a dor abdominal constante, perda de peso, diarreia, e mais raro, a pancreatite aguda, náuseas e vômitos. Icterícia foi de 0. Esse dado é interessante, porque logo à frente a gente vai ver a localização mais comum do cistoadenoma seroso no levantamento dessa equipe. Houve um padrão, uma história familiar de 13%, entre outros dados aí, considerando que houve também uso de álcool e nicotina baixo. Nos diagnósticos, como foi feito o diagnóstico desses pacientes? Retrospectivamente, eles viram que foram operados 10 pacientes por conta de uma elevação do CA199. Tá? A mediana foi de 53 o valor, então, e o mais elevado foi de 91. E nenhum destes, ao final, foi fechado como lesão maligna. Né? O CEA, nenhum deles. Né? Do diagnóstico foi usada a tomografia, alguns a ressonância, em outros ultrassom ou ultrassom com pulsão. Eles consideraram a acurácia do ultrassom nesse estudo baixa, sendo ultrassom isolado, sendo de 51%, e ultrassom usando a punção por agulha fina, FNA, de 26%. Uma acurácia aí do FNA na serviço deles de 24%, considerada baixa. Destes, a média do tumor no final foi mais ou menos de 4 centímetros. Aqui, interessante citar que a localização mais comum foi na cabeça, mas vale ressaltar e lembrar que nenhum desses pacientes teve icterícia, apesar da localização na cabeça. E o número de neoplasias concomitantes, seja ela IPMN ou o neuroendócrino ou até o adenocarcinoma ductal, foi baixo. Aqui os números aos lados que a gente pode ver e algumas outras informações da tabela de uma maneira geral. Ainda nos resultados, 4 desses pacientes tiveram o cistoadenocarcinoma diagnosticado. E eles selecionaram esses 4 para avaliar as características desses 4 pacientes. Fizeram um levantamento. Desse levantamento, nós podemos ver que todos os 4 que malignizaram, que tiveram o final diagnóstico de maligno de cistoadenocarcinoma, apresentaram
dor abdominal, pelo menos uma dor, apresentaram um sintoma. Outro fato interessante foi, nesses pacientes, o CA19-9 permaneceu baixo. O diagnóstico anterior ao que se fechou no pós-cirúrgico com uma histologia ou anatomopatológico da peça. Tratava-se de um IPMN, outro um IPMN com nódulos murais, um cistoadenoma, e um último, uma neoplasia maligna mucinosa. Outros dados interessantes: uso de nicotina e álcool em nenhum prevalente nesses pacientes. E, por fim, a sobrevida desses pacientes, levando aí uma média aí de 30 meses, né, considerando os 4 pacientes, sendo que a causa-morte de todos foi basicamente relacionada a metástase, todos eles. E, dando sequência às análises, aqui as análises pós-cirúrgicas nesses pacientes, né? Das cirurgias realizadas, como mencionado, a grande maioria foi uma pancreatectomia distal, aqui como DP. Aqui seria, em segundo lugar, a duodenopancreatectomia e a pancreatectomia total, e aqui a enucleação. Estatisticamente significativo, a enucleação, ela houve um menor tempo cirúrgico, menor perda sanguínea, menor complicação e menor tempo de permanência no hospital, né? Como disse, a pancreatectomia distal foi a mais prevalente, mas também foi uma das que mais houve complicação, sendo a complicação mais comum a fístula pancreática. E, dentre todas as complicações cirúrgicas, vale ressaltar que os que tiveram que fazer uma pancreatectomia total desenvolveram em 100% dos casos, obviamente, diabetes e insuficiência exócrina, sendo que em outros, com exceção da enucleação, também acabaram por desenvolver alguma doença, tornando-se então aí uma elevada morbidade pós-cirúrgica, né? Um grau de complicação maior na pancreatectomia distal e um grau de morbidade geral, com exceção da enucleação, com um valor significativo. Só retorno aqui, também interessante, uma tabela com várias informações. Lembrando que acima de 3B era considerado uma complicação grave, né? De uma maneira geral e global, a análise aqui mostra que a grande maioria das complicações pós-operatórias não foram complicações graves, certo? Aqui uma sobrevida, a sobrevida geral desses pacientes. É um grupo que fez um follow-up alto, uma mediana de 100 meses, sendo a sobrevida média de 186 meses. A maioria desses doentes teve uma sobrevida maior que 10 anos após a cirurgia. E, considerando sobrevida e follow-up tardio, não houve nenhum óbito. A mortalidade foi muito baixa, com nenhum óbito dentro de 90 dias, ou seja, pós-cirúrgico. Esses pacientes acabaram falecendo, em sua grande maioria, por metástase, por outras lesões concomitantes que se desenvolveram no futuro, e 15 desses pacientes, eles perderam follow-up, que foi um follow-up médio de 50 meses, nesses que eles perderam contato, mas que mantiveram aí vivos até o contato que eles haviam registrado em prontuário. Bom, concluindo, conclui-se e o estudo levanta e relata que há poucos estudos robustos sobre o cistoadenoma seroso, né? O maior deles, ele apresenta dados controversos, a amostra é heterogênea, o follow-up é curto, de 3 anos. Alguns deles, os mais robustos, por assim dizer, na literatura, são multicêntricos, o que nesse caso acaba por ser um viés pela amostra heterogênea que se desenvolve, ou seja, não há uma padronização, né? Não há um estudo prospectivo, sempre retrospectivo. Por isso, a importância desse estudo numa análise num centro com um volume relativamente alto, mostrando que ainda opera-se muito paciente assintomático cistoadenoma seroso. Lembrando lá no início, né, aquela informação que eles colocaram, que a diminuição, né, se você olhar numa análise estatística
uma diminuição em porcentagem dos cistodenomas serosos operados no tempo. Isso vem pelo aumento do diagnóstico de PMN e o aumento da cirurgia nessa e outras lesões císticas, não propriamente dito na redução do cistodenoma seroso operado. Outro ponto interessante do estudo ele conclui e confirma a natureza não invasiva do cistodenoma seroso, ou seja, a maioria, mais de 50% localizada na cabeça e 100% não desenvolveu, ou seja, não houve icterícia, né? Não houve obstrução. Então, confirma o caráter não invasivo. Uma questão que ele levanta é a baixa acurácia na detecção do cistodenoma seroso, tanto ele por imagem, tanto ele por punção com ultrassom, pelos dados apresentados do trabalho, o que levou a um alto índice de cirurgias em pacientes assintomáticos, até mesmo para você confirmar a histologia, enfim, a esse desafio. E ele coloca que, obviamente, hoje em dia há um aumento nos índices, né, de incidentalomas achados em exames, e cada vez menores. Então, o grande questionamento é, haverá um maior número de cirurgias, já que não é possível fechar o diagnóstico nessas lesões pequenas? E os 4 achados de citoadenocarcinoma levantam uma exclamação, porque na literatura é uma patologia que não dão muito atenção, inclusive a Sociedade Europeia diz que dificilmente um paciente vai vir a óbito devido a um cistodenocarcinoma, por ser uma doença muito rara. Mas eles tiveram uma taxa de 3% nos achados dos 133 pacientes dele, considerada alta pela patologia, então vale a pena e cabe o estudo, eles consideram que o estudo deve sim ser realizado, enfim, porque a provável origem ela é a deterioração de um cistoadenoma de início. A cirurgia, pelos dados apresentados, ela tem baixa mortalidade, né? Foi uma cirurgia, ainda é uma ótima escolha de tratamento para esses pacientes sintomáticos, mas há que se levar em consideração a morbidade. Então, isso é um fator importante na definição da conduta. Então, o grande questionamento, que é o que esse estudo mostra, com um follow-up amplo de 10 anos, é a necessidade e a capacidade de avaliar o cistoadenoma seroso assintomático, ou seja, não entrar na morbidade da cirurgia, desenvolver alguma doença, seja ela diabetes ou disfunção exócrina do pâncreas, nesses pacientes que inicialmente não tinham nenhum sintoma e provavelmente a doença não se malignizaria ao longo do tempo. Essa é a grande questão que o trabalho coloca. Obrigado. Obrigado, Alex. Bom, quero inicialmente agradecer a presença de todos e antes da gente entrar na discussão, eu só quero dar uma nota que eu acabei de receber agora, que eu acho que tem bastante gente que conhece, né? Acabou de falecer o professor Glaciomar Machado. O professor Glaciomar Machado, para quem não conhece, foi, na minha opinião, acho que o maior ícone da endoscopia nacional, foi presidente da Sociedade Mundial de Endoscopia Digestiva, é um homem que sempre esteve dedicado ao tratamento muito avançado dos pacientes, foi um dos introdutores da colange endoscópica retrógrada, e eu só quero aqui, né, para quem já conheceu o professor Glaciomar Machado, sabe que ele era uma pessoa fantástica, um homem muito correto, muito sério, muito humilde, uma pessoa maravilhosa. E eu quero desejar a toda a família, né, prestar meus sentimentos para esse pessoal. Então, eu estou falando aqui para quem, acho que o Márcio Clarence conhece bem, a Raquel, né? Então, acho que realmente foi uma enorme perda para nós, né, da endoscopia digestiva. Bom, dando continuidade ao trabalho, eu escolhi esse trabalho, né, porque nós tivemos na última reunião do pâncreas, nós tivemos uma discussão muito importante, né, sobre quando indicar, né, a cirurgia nas neoplasias serosas, né? E vocês estão percebendo aí que realmente as indicações são, entre aspas, bem precisas, né? E dentre as indicações precisas, nós temos o aumento muito exacerbado, né? Acima de, por exemplo, 0,4 centímetros ao ano. Nós temos a sintomatologia, então, por exemplo, se o paciente tem sintomas como pancreatite aguda, se o paciente tem dor abdominal, então esses pacientes merecem ser operados, né?
Realmente, as indicações do cistadenoma seroso, eles recaem muito, e vocês perceberam bem, sobre o diagnóstico por ecoendoscopia. Infelizmente, o diagnóstico por ecoendoscopia, ele nessa época, né, era um diagnóstico que era feito exclusivamente por citologia. E é exatamente aquilo que o Filadélfio sempre fala, né? A citologia prejudica bastante, né, o manejo desses pacientes, né? Então, vocês viram que a acurácia, por exemplo, neste trabalho da ecoendoscopia com punção foi de 24%. Né? Graças a Deus, desde quando a gente começou a fazer punção, e muito graças ao próprio Filadélfio, né, que se interessou em realizar esse tipo de procedimento, a gente tem uma taxa muito maior. Né? Nós estamos fazendo agora um trabalho, né, com o doutor Tiago no nosso serviço, e o doutor Tiago vai estar mostrando exatamente o valor da ecoendoscopia com COR para fazer o diagnóstico do cistadenoma seroso, mostrando que realmente a gente consegue fazer esse tipo de diagnóstico. Então, vejam bem, quando existe dúvida, é óbvio que quando a ressonância ou a tomografia faz esse diagnóstico, não tem por que você operar um paciente desse, a não ser que você tenha essas características que nós acabamos de citar e que o trabalho salientou muito bem. Mas, fora isso, nós não temos esse tipo de indicação. Vale ressaltar também um comentário sobre os cistadenocarcinomas, e apesar do autor chamar a atenção de que houve um aumento de 3%, olha, eu vou dizer para vocês, eu vejo cistadenoma seroso com o fila já há muito tempo. E nós vimos muitos casos, muitos casos. Nós participamos até de um trabalho multicêntrico, né, internacional, que é um dos maiores que tem, que são com 2.600 e tantos pacientes. E eu vou dizer uma coisa para vocês, realmente a gente não vê isso, né? A gente não vê, apesar de ter visto muitos casos, muito raramente você vê um cistadenocarcinoma seroso. Eu acho que eu tive a oportunidade de acompanhar na minha vida, desde 1997, que a gente faz punção, acho que 2 pacientes. E mesmo assim, um deles ainda teve muita dúvida em relação a esse diagnóstico. Então, eu acho que realmente o cistadenoma seroso é uma lesão que, uma vez feito o diagnóstico pré-operatório, a gente pode manejar esse paciente da seguinte forma: tem o diagnóstico auto-hospitalar, não é nem watch ou wait, é simplesmente auto-hospitalar para esse paciente. Eu tenho vários pacientes que eu venho acompanhando no meu consultório e realmente a evolução desses pacientes é muito lenta. Agora, eu queria ouvir o comentário dos colegas em relação a isso. Por favor, fiquem bem à vontade, Marcos, Raquel, o próprio Rodrigo, quem quiser fazer algum comentário, fique bem à vontade. Bom dia, Celso. Humberto, dia. Tudo bem? Bom dia. Bom dia a todos. Você não me chamou, mas eu vou falar. Eu não vi que você estava aí, Humberto. Pensei que você tivesse acordado tarde. Nunca. Eu queria aproveitar e ser solidário também com essa notícia, que acho que eu recebi ao mesmo tempo que você, o professor Glaciomar do Rio, né? E realmente foi um dos ícones nacionais, talvez mundiais, da endoscopia. E eu me lembro aqui que na década de 80, eu fazia terapia intensiva e organizei um congresso multidisciplinar, tinha uns 1.000 participantes, e eu vi a aula de papilotomia do Glaciomar. Eu acho que naquele momento ali deu gatilho na minha cabeça, eu falei, vou fazer esse negócio. Assim, todos nós temos os nossos ícones, né? Os nossos ídolos, vamos dizer assim, né? E naquele momento achei aquilo ali uma coisa fantástica, daquela maneira que ele apresentava. Então, realmente é uma perda muito grande, né? E eu queria só pontuar isso aí com vocês. Bom, em relação ao trabalho aí, né? Recentemente, né, Celso, a gente conversou sobre um caso de um rapaz de 36 anos, uma lesão típica de cistadenoma seroso na cabeça do pâncreas,
de 6 centímetros por 5,8, 5,4 centímetros. E assim, o que fazer com esse paciente? Tem uma perspectiva de vida grande. Quando eu li esse trabalho, eu falei assim, poxa, tem uma chance aí de 4%, quer dizer, ó, não sei se pode interpretar assim, mas 4% dos pacientes desenvolveram câncer. Então, uma sobrevida longa, esse paciente deveria se apresentar, né, uma questão, apresentar a opção de cirurgia para esse paciente, diante desse trabalho com follow-up por tanto tempo, isso é uma questão, né? Outra questão, assim, quais são os parâmetros de crescimento ou de malignidade do trabalho? Isso ele não fala. Quer dizer, né, se eu não me engano, né, Tarek, acho que não fala o padrão de indicação por crescimento ou sinais de malignidade. Quais são os sinais de malignidade? Então, assim, o trabalho chama atenção para uma possível malignização, mas não detalha, a meu ver, quais são esses indicadores de cirurgia, que a maioria foi assintomático, né? Então, os indicadores foi crescimento baseado em imagem, que imagem que foi. Então, assim, tá continua um pouco no ar isso para mim, mas é um alerta. Exato. Posso? Claro, Fila, fica à vontade. Eu acho que o que foi dito agora, essa pergunta é importante. Quais são os critérios, né, para você cuidar diferente? Então, primeiro, somando os casos do Celso e dos demais ecoendoscopistas, eu só acompanhei 2 casos malignos mesmo. Os sinais são muito simples, mas são sutis, que é aumento do volume nuclear. Primeiro, tem um crescimento maior, mais acelerado do que o esperado. Se você fizer um acompanhamento, ele cresce mais rápido. Segundo, ele começa a ter muita variação nuclear. Ele não perde, vamos dizer, esse ar de anjo, mas ele começa a ter variação de volume e cromazia nucleares. Bom, se você fizer índice de proliferação e o P53, o P53 vai dar positivo e aumentado. E no cistadenoma seroso, ele é normal. Então, olha só, se você tiver qualquer dúvida histológica, então, primeiro, a importância de ser histologia. Segundo, se você tiver dúvida, puxa, parece que o núcleo está variando. Gente do céu, é fazer 2 reações imunistoquímicas e você resolve, né? E aí, mais uma vez, eu quero manifestar uma dúvida, uma preocupação que eu tenho, que é como a gente segue para valer, não por conta da malignidade. Eu achei 4% alto, mas eu acho que na nossa casuística deve ser bem menos. Agora, eu acompanhei, então, o dobro, né, do número de casos de malignidade de rotura do cistadenoma seroso, causando que eu chamo de um desastre pancreático. Ele faz uma lesão pseudotumoral, sólido cística, gigantesca. Se você ficou preocupado com seus 6 centímetros do menino, assim, acho que, se eu não, sem exagero nenhum, acho que a lesão que eu vi tinha mais de 15 centímetros, né? Ela vai para o reto peritônio, ela faz uma reação praticamente fibroplásica e tipo corpo estranho endógeno, muito acentuada. Então, essa reação me preocupa muito mais que a malignização. Então, aí é com os cirurgiões, as pessoas que seguem esses pacientes, que critérios ter para acompanhar, não é? Quer dizer, eu acho que simplesmente mandar, assim, eu acho que dá para tranquilizar o paciente na imensa maioria das vezes, óbvio. Mas como a gente tem algum cuidado, né? Como a gente tem algum segmento, acho que isso é importante. Só queria também falar do Glaciomar, que foi uma pessoa extremamente generosa comigo. Vocês imaginem um menino
de 30 e poucos anos, chegando do Japão, dizendo que adenoma não virava câncer. E ele abriu um espaço que não existia num congresso internacional, organizado por ele, permitiu que eu falasse no meio tempo, como o Celso fez outro dia, junto com o Clarence, e, puxa vida, eu consegui dar um recado importantíssimo na década de 80 ainda, né? Então, e, então, assim, sempre fui muito grato a ele e ficamos, felizmente, muito amigos, assim, né? Então, uma perda muito lastimável. Bom dia a Bom dia. todos. Fala, Marcão, bom dia. Realmente é lamentável a perda do o professor Glaciomar. Eu ia falar em Geomar, mas foi através de Geomar que a gente conheceu o professor Glaciomar, né? E realmente e foi uma referência da endoscopia no Brasil. Eu me lembro que quando falava em palestra internacional, professor brasileiro, vinha sempre o nome do professor Glaciomar. É muito lamentável aí. É uma triste notícia, mas, enfim, iremos passar todos por isso, né? Enfim. Esse trabalho mostra, Celso e colegas, que a gente deve ter uma preocupação com o cisto seroso, né? Não é como o aspecto favo de mel na tomografia, na cabeça do pâncreas, é seroso. Vamos esquecer. Não, a gente não deve esquecer, né? A gente deve acompanhar esse paciente. Eu não digo um acompanhamento tão intenso como em outras afecções, mas cada vez mais eu venho me convencendo, Celso e colegas, que a gente tem que usufruir de uma arma importante que a gente tem na endoscopia, que é a punção. A gente deve puncionar todo mundo que tenha cisto? Não. Mas cada vez mais eu venho puncionando, em particular, aqueles casos acima de 10, de 15 milímetros, em que há uma necessidade de diagnóstico, né? E que, às vezes, o médico pede já com punção, né? Então, o seroso é uma demonstração disso. Não é que a gente deve puncionar todo mundo, mas cada vez mais a gente deve usufruir dessa arma que a gente tem e que os eventos adversos são muito pequenos, né? Então, veja que esse artigo mostrou aí uma confusão de diagnóstico com neoplasia intraductal, né? Em que 4 ou 3 era, ou 2 ou 3 era neoplasia intraductal. Então, essa possibilidade de afastar também uma neoplasia intraductal tipo 2, né? Existe. Então, não é tão inocente assim como a gente imaginava, né? A gente deve ter atenção. Não deve ficar puxando todo mundo, claro, mas a gente deve ter atenção e mostrar para o paciente que existe uma possibilidade mínima de ser um problema sério, né? Para que também ele tenha cuidado com a sua afecção, né? Esse trabalho sinaliza isso, tá bom? Perfeito. Alguém mais quer fazer algum Posso comentário? falar Rodrigo? rapidinho? Estava sentindo a falta dos seus comentários, né? Comentário do cirurgião. Eu acho que a maior parte dos pacientes com neoplasia cística serosa são abordados, na verdade, pela dificuldade do diagnóstico ou pela suspeita de carcinoma. Acho que a maioria dos pacientes que acabam indo para o centro cirúrgico são pacientes que não conseguem se fechar com clareza o diagnóstico da lesão, ou houve dificuldade, ou houve alguma dúvida em relação ao diagnóstico. E isso vai ser muito influenciado pelo ambiente em que o paciente está e pela tecnologia e pela disponibilidade de avaliação pré-operatória. Uma outra parcela desses pacientes são pacientes sintomáticos. Eu operei uma paciente sintomática na minha vida, 74 anos. Foram 2 anos eu tentando convencer ela a não operar, porque eu achava que os sintomas dela, ela tinha um pouco de dor. Eu investiguei extensamente esses sintomas dela, mandei para ortopedista,
Aí ela tinha uma hernia Um inguinal, dia, eu operei a hernia inguinal dela por robótica. Depois de 2 anos, ela me falou que estava com dor. Um dia ela falou para mim, olha, ou você opera ou alguém opera. Aí eu operei e realmente a dor dela sumiu. Era uma lesão, não era uma lesão grande, era uma lesão de 4 centímetros na cauda do pâncreas. E realmente, depois que eu operei essa paciente, ela nunca mais referiu nenhuma sintomatologia. Eu confesso para vocês que eu nunca vi nenhuma associação de malignidade com neoplasia cística serosa, eu nunca vi, vamos dizer assim, essa evolução para a neoplasia, nessa malignização de uma neoplasia cística serosa. Eu nunca acompanhei um paciente assim, mas existe também, não estou falando qualquer grupo não, grupos sérios, a Mayo levanta muito, Mayo de Rochester levanta também a bola de que aqueles pacientes que fazem o diagnóstico de uma neoplasia cística serosa já ao diagnóstico acima de 4,5 centímetros serem abordados, porque estatisticamente viu-se que aqueles pacientes que fazem o diagnóstico já de uma lesão maior do que 4,5 centímetros, a tendência é que essas lesões continuem crescendo. E então, às vezes eles preferem operar de cara para não operar depois que já a lesão tenha uma dimensão muito maior, que atrapalhe um pouco a cirurgia, que possa dificultar um pouco a cirurgia. Com relação a esse conceito, eu não consigo entender também, porque eu também nunca acompanhei um paciente que tivesse uma neoplasia cística serosa, que esse ritmo de crescimento fosse tão alto assim. Quer dizer, eu já peguei paciente com 4 centímetros de lesão, tudo, que eu acabei seguindo por um tempo, ela não se mexeu, mas também assim, já que é para indicar uma pancreatectomia, você tem uma lesão de 4 centímetros, eu não sei se não valeria a pena também se acompanhar um pouco, porque eu não acho que depois de 6 meses ou um ano, se fizer uma ressonância, você vai ver uma lesão de 20 centímetros. Isso eu nunca vi acontecer também com uma neoplasia cística serosa. Então, assim, são lesões que a gente vê com pequena, mas relativa frequência no ambiente clínico, mas eu acho que, assim, antes de indicar uma cirurgia para um paciente desse, tem que ser feito um workup exaustivo. A gente, acho que talvez na totalidade dos casos possa ter um pouco de tempo para acompanhar um pouquinho a doença, entender como ela está funcionando, mas realmente acho que a imensa maioria dos casos a gente acaba não abordando. Tem outra coisa que a gente precisa considerar, não é? O que é descrito como concomitância com tumor neuroendócrino. Eu acho que sim, existe, mas eu acho que é mais provável a confusão por imagem, tanto de vocês quanto da patologia, né? Eu, eu, eu vivi recentemente um caso que eu, ah, o diagnóstico da ecoendoscopia foi de cistadenoma seroso, o meu também foi, só que eu achei que tinha algumas células de padrão neuroendócrino associadas. E não, ele era todo um neuroendócrino. Né? Então, quer dizer, olha o, o, como às vezes é tricky, né? Então, acho que também não deve deixar de ser biopsiado, né? Acho que a gente precisa, tem que ter um time zero para, opa, senhor paciente, a partir de agora nós vamos ter tal e tal programação após um diagnóstico, não é? Concordo plenamente. Eu acho que é por isso que a gente... Não, Perdão, pode falar, pode falar. Rodrigo, pode falar. Não, que fica à vontade. isso que eu falo que assim, Não, a minha sensação por optar por acompanhar um paciente com qualquer tipo de lesão focal do pâncreas, assim, tá, repito o que eu sempre falo, assim, tá muito amplamente claro na minha cabeça que é depois de exaustiva investigação. Então, assim, eu já não vejo mais um doente com uma lesão que não seja muito, muito, muito nítida, assim, de origem benigna e inflamatória em outros exames de imagem, mas assim, eu não me lembro de ter um paciente que eu acompanho por neoplasia cística serosa que não tenha tido uma avaliação da eco do 9 de julho, assim, eu não me lembro. Então, assim, eu concordo plenamente, todos esses doentes, quando se fala de pâncreas, que você vai assumir uma postura de seguir um doente,
na avaliação inicial, a investigação tem que ser exaustiva e, assim, a não ser que tenha uma história clínica associada a uma imagem muito clara de que é praticamente certeza de que é uma doença inflamatória. Vou dar um exemplo. Um paciente que internou, fez uma pancreatite aguda e claramente por hipertrigliceridemia e fez uma lesão cística, que obviamente era um quadro inflamatório de pancreatite aguda grave, com pseudocisto de pâncreas, assim, investir o máximo possível na chegada do paciente, e a imensa maioria desses doentes vão ganhar uma eco com biópsia. Perfeito, é isso mesmo. Alguém mais tem Celso, algum comentário, por favor? Oi, Raquel. bom dia a todos. Eu também queria aqui colocar o meu sentimento pela perda do professor Glaciomar. Para todos nós, tenho certeza, era admirado por todos nós. E eu me lembro do sentimento que eu tinha em todas as apresentações dele, como ele fazia a coisa parecer fácil. Ele apresentava de uma maneira tão leve, tão alegre, que tudo parecia muito fácil nas mãos dele. Então, a gente lamenta muito a perda, mas é muito bacana saber que uma pessoa teve a vida dela cumprindo um papel importante. Isso é muito bacana. Em relação aos cistos serosos, em geral, nós fazemos a investigação por ressonância magnética e se o paciente não tem, é como o Celso falou, não tem sintomas, inicialmente, nós vamos fazer um primeiro segmento se as características são muito claras, se o radiologista conseguiu definir. É claro que você tem que ter um radiologista também habituado a lesões pancreáticas. E se ele definiu, nós fazemos um segmento inicialmente curto e depois nós passamos, se continua estável, a cada 3 anos, embora não haja uma regra muito definida, a gente acompanha esses pacientes. Confesso que já tive situação como o Rodrigo relatou, de paciente que tinha dor abdominal e que eu achava que não era daquilo ali também, porque era uma dor muito incaracterística e que a paciente ficou muito angustiada. Esse é o problema, elas ficam, depois que descobre que tem uma lesão cística no pâncreas, não tira mais isso da cabeça. E como esse paciente tinha essa dor atípica, foi para a cirurgia e também melhorou a dor. Mas esse é um dos dilemas. Às vezes o quadro clínico de dor abdominal não parece ser tão característico e você fica num dilema muito grande. Eu gostei muito do comentário do Dr. Marcos Clarencio em relação ao diagnóstico de lesão cística mucinosa. Eu tive a impressão, eu não li o trabalho, mas eu não tive tempo ontem, mas eu tive a impressão que os 4 casos, eu não sei se era bem definido que era cisto seroso e evoluiu para uma lesão maligna, ou se houve confusão, ao menos em 2 casos, como o Marcos Clarencio levantou, que na verdade não era cisto seroso. Até depois podem comentar isso, porque eu achei muito alto esses 4% também, mas muito bom esse trabalho para a gente relembrar essa situação e deixar sempre alerta quem está acompanhando pacientes com lesões no pâncreas. É isso aí. Muito obrigado pelos comentários, Raquel. Eu queria saber se alguém mais tem algum comentário. Se você quer comentar esse último ponto levantado pela doutora Raquel, Alex, em relação aos casos de citoadenocarcinoma, fique bem à vontade. Eu acho que concluindo, realmente o trabalho ele selecionou os casos confirmados de cistoadenoma seroso e diante disso ele correlacionou tratar-se de um cistoadenocarcinoma que originalmente era um cistoadenoma seroso, e só pontuando também que o grande quê do trabalho foi que confirmado pré-operatoriamente foram poucos casos, foram 25% dos casos que o Dr. Humberto havia comentado no início de indicação cirúrgica. Por ser retrospectivo, o trabalho teve muita indicação cirúrgica por dúvida diagnóstica, é o que pode se ver aqui. Mas você pode perceber que esse trabalho mostra que na evolução dos últimos anos houve uma diminuição muito grande, né, da indicação dos cistadenomas serosos, justamente porque a gente tem conseguido melhorar o diagnóstico. Uma coisa importante é que de todas as lesões císticas pancreáticas,
a lesão cística mais facilmente detectável e diagnosticável é o cistoadenoma seroso pelos radiologistas, tá? Então, não existe muita dúvida quando se trata de um cistoadenoma seroso, microcístico ou até mesmo misto. O grande problema do cistoadenoma seroso são as lesões únicas, oligocísticas, uniloculares. Essas realmente trazem muita dificuldade com o diagnóstico diferencial de uma neoplasia cística mucinosa, quer seja ela um IPMN, quer seja ela uma neoplasia cística mucinosa, tipo um cistoadenoma mucinoso. Então, isso aí é que a gente tem que ter muito na cabeça, ou seja, a sensibilidade dos radiologistas em detectar essas lesões e fazer o diagnóstico, como, por exemplo, o que aconteceu no último caso da reunião do pâncreas. Os radiologistas fizeram o diagnóstico de certeza de que se tratava de um cistoadenoma seroso. Se você tivesse a biópsia desse paciente como um cistoadenoma seroso confirmado, o fato, isso tem que ficar claro, o fato de você ter um ducto pancreático dilatado pode fazer parte da própria lesão, ou seja, não quer dizer que tenha outro tipo de lesão, pode ser única e exclusivamente a mesma lesão. Isso tem que ficar claro. Então, se o paciente é assintomático, não tem por que você determinar um procedimento operatório para esse paciente. Essa é a evolução, é exatamente isso que eu pensaria no raciocínio clínico e no manejo desses pacientes. Alguém mais tem mais algum comentário? Bom, se ninguém tem mais nenhum comentário, vamos passar então para o caso clínico. Acho que são o Tarek, né, que vai apresentar o caso clínico. Tarek, você vai apresentar os dois casos clínicos? Isso, doutor. Eu deixei bem. É muito interessante esses casos. São dois casos que apareceram um seguido ao outro, né? Então nós vamos são casos da última semana aí. Então acho que vale a pena mesmo a gente estudar esses casos, porque chama bastante atenção o que vocês vão ver aí. Bom dia a todos. Então, como o Dr. Celso já adiantou, hoje eu vou apresentar dois casos que apareceram no nosso serviço na semana passada. Então, o primeiro caso é um paciente do sexo masculino de 68 anos. É um paciente que estava com uma história de pancreatite aguda de origem desconhecida e tinha também um quadro prévio, já mais crônico, de epigastralgia irradiando para o dorso. Esse paciente ele estava internado em outro serviço, onde foram feitos diversos exames, então ele acabou sendo encaminhado ao Hospital 9 de Julho para realizar uma ecoendoscopia. De antecedentes pessoais, tem hipertensão, diabetes e dislipidemia, negando antecedentes cirúrgicos, no exame físico não havia nenhuma alteração. Então, ele realizou uma tomografia no dia 2 de agosto, onde mostrou um pâncreas com afilamento global de todo o parênquima, apresentando inúmeras calcificações grosseiras e com estigmas de pancreatite crônica. Apareceu também um espessamento nodular da haste lateral da glândula adrenal direita, uma coproestase e divertículos colônicos. Então, aqui, infelizmente, ele não tinha a tomografia com acesso eletrônico, então essas são só fotos, onde a gente pode ver aqui no pâncreas, a gente pode ver a presença do nódulo em cabeça pancreática. Então, 2 dias depois, ele fez uma ressonância de abdômen, uma colangiorressonância, que mostrou calcificações pancreáticas difusas e uma obstrução abrupta do ducto pancreático principal ao nível da cabeça pancreática, sendo determinada por uma lesão nodular mal definida e sem restrição à difusão. Ela media cerca de 1,7 centímetros e causando uma dilatação a montante com tortuosidade do ducto principal e com plugs proteicos calcificados no interior do ducto. Não tinha microlitíase, porém tinha um espessamento parietal da vesícula biliar e edema da gordura pericolestática e peripancreática e um acúmulo de líquido livre no pequenomento e ligamento falciforme. Havia também um espessamento e realce parietal do ducto hepatocolédoco e uma discreta dilatação da via biliar intrahepática esquerda. Aqui nós temos algumas imagens da ressonância, onde nós podemos ver o pâncreas. Não ficou tão claro aqui o espessamento da vesícula pelas imagens. E aqui a imagem da colangiorressonância,
mostrando aqui um discreto hiperrealce aqui da região do hepatocolédoco. Então, ele foi encaminhado aqui para o nosso serviço no dia 12, onde nós fizemos a ecoendoscopia. Na ecoendoscopia, na região da papila, nós já vimos aqui um ducto colédoco medindo 6 milímetros e o ducto pancreático medindo 7 milímetros, já bem dilatado. Então, aqui, nas imagens da ecoendoscopia, a gente pode ver a região da papila com o colédoco e o ducto pancreático. Nessa região aqui, nós podemos ver no interior do ducto pancreático a presença de cálculo com sombra acústica em região de cabeça. Aqui mais uma imagem que a gente vai poder ver aí a calcificação dentro do ducto pancreático. Então, aqui na região da papila, essa imagem aqui tinha chamado um pouco de atenção. Na região da papila, a gente via uma área aqui um pouco hipoecóica, bem definida, só que um pouco para o lado a gente viu uma lesão um pouco maior, causando aqui acometendo o ducto pancreático principal, causando uma dilatação ao montante, medindo 2,5 centímetros. Tinha alguns sinais de Doppler, né, positivos durante a investigação. Então, esse daqui era um paciente com sinais claros de pancreatite, pelos critérios de Rosemont, e tinha uma lesão ali que a gente podia pensar em algo pseudotumoral ou algo da própria pancreatite crônica. Então, eu deixo para discussão aqui. Em vista desse paciente de 68 anos, já com um diagnóstico claro de pancreatite crônica, tanto pelos exames de imagem quanto pela ecoendoscopia, e um nódulo em cabeça pancreática de 2,5 centímetros. O que fazer nesse caso? Bom, eu queria fazer alguns comentários. Esse caso é um paciente de 68 anos, que ele já tinha tido, há pelo menos alguns anos atrás, né, Tarek, se eu não me recordo, um episódio de pancreatite aguda. É um paciente que faz uso de bebidas alcoólicas, né? Agora ele tem bebido muito menos, mas ele passou uma parte importante da sua vida quando jovem, né, bebendo bastante, bebendo uísque, tá? E aí, o que a gente viu na ecoendoscopia foi uma glândula lobulada, com estrias hiperecóicas evidentes, inúmeras formações calcificantes dispersas por todo o parênquima pancreático. Isso chamou bastante atenção, né, a nossa atenção, mostrando que se tratava de uma pancreatite crônica com etiologia alcoólica. Vocês viram a ressonância, a colangiopancreatoressonância. A colangiopancreatoressonância não tem nenhuma compressão do ducto colédoco, né? Mostrando que realmente não existe uma compressão dessa região, ou seja, esse paciente não desenvolveu icterícia, e a gente encontrou uma área supostamente nodular, como descrito na tomografia computadorizada, né? Vocês estão vendo aí nessa imagem do meio, do centro, mas uma imagem que chamou bastante atenção. Você vê uma área nodular, porém, você vê estrias hiperecóicas, mas não é típica de câncer pancreático, tá? Então, eu queria colocar em discussão para saber o que fazer, né? Nós estamos aí na ecoendoscopia. Então, eu queria saber aí se alguém tem algum comentário breve, rápido, para a gente dar continuidade. Bom, se ninguém tem nenhuma conduta, eu acho que nesse caso aqui a gente tem que fazer a biópsia, né? Então, nós fizemos a biópsia, né, Tarek? Então, Isso, com a COR. Então, mostra aí a biópsia que a gente fez nessa região. Pode mostrar os dois filmes. Então, foi feita a biópsia. A biópsia, exato. Pode continuar, cara. Uma coleta abundante de material.
E, então, esse material foi enviado para a anatomia patológica e o resultado veio como pancreatite crônica com intensa atividade regenerativa ductal e uma atrofia acinar. Se o Dr. Fila puder falar um pouco a respeito da lâmina. Fila, fica bem à vontade. Vocês estão vendo que existem praticamente 3 alterações aqui, né? Primeira, à direita, uma atrofia acinar absurda, né? Parece o pâncreas embriológico. Talvez o Surjan possa falar melhor que eu sobre isso. A outra é uma hiperplasia regenerativa do epitélio ductal, a do meio, né? Bom, nessa do meio começa a chamar a atenção que os núcleos estão pseudoestricados e tem bastante, tem uma variação nuclear, não é? Então, no tubo digestivo isso é muito comum na regeneração, fazer uma hiperplasia, né? Ficar mais basofílico, porque está produzindo RNA para reparar o epitélio, tá certo? Então, no tubo digestivo, o que nós faríamos numa lesão dessa? Enquanto os ocidentais vão chamar de displasia e vão já colocar na condição pré-maligna, a gente sugere tratar, rebiopsiar, esfriar o processo, rebiopsiar na fase cicatricial. Então, isso tudo vai para um padrão cicatricial sendo benigno e fica nitidamente maligno pós-tratamento, quando essas alterações são neoplásicas. E, finalmente, uma área bem preocupante é essa atrofia de ductos, onde eles estão imersos na fibrose, estão colabados pela fibrose, né? Isso também é um fator de preocupação grande, porque pode representar uma infiltração celular. Mas aqui a gente não vê variação de volume nuclear. E no adenocarcinoma de pâncreas, o ductal, você não ter variação nuclear é praticamente impossível. No acinar, sim, o acinar é uma armadilha. No acinar pode não ter variação nuclear e você subestimar e ser maligno. Então, a minha sugestão é já neste momento fazer o P53, o KI67, para a gente garantir que, além de não estar alto o KI67, ele não despolariza. Quer dizer, se o KI67 estiver alto, mas na camada basal do epitélio, que é onde tem que estar a proliferação celular, tudo bem, estamos num padrão regenerativo. Então, tem que interpretar, não é só qual é o valor do índice de proliferação, saber qual é o padrão de proliferação, né? E garantir que essas células pequenas que estão imersas na fibrose não tenham KI67 P53 elevados. Também eu indicaria malignidade, né? Tá? Então, eu acho que é o cuidado que a gente tem que ter com esse caso do ponto de vista histológico. Do ponto de vista clínico, eu aguardo vocês para a gente discutir mais aí, né? O que a gente faz a partir de agora. Eu acho que aqui nesse caso, né, o exame imunistoquímico vai ser fundamental, principalmente, né, Fila, pelo que eu interpreto, e você me corrige se eu estiver errado, é o P53, né? Se ele vier positivo, a chance de ser um adenocarcinoma, né, alguma coisa assim, existe, né? Existe, sim, né? Perfeito. O P53 pode estar me corrija, alterado. por favor, se eu estiver errado. Não. O P53, de uma forma geral, ele pode estar alterado em condições apoptóticas, reacionais, né? Então, uma apoptose, sim, ele pode começar a ficar alto sem ser maligno, mas a gente tem que unir as coisas, quer dizer, eu tenho uma alteração histológica limítrofe aí, né? Tudo, claro que favorece a regeneração, mas ela tem algumas limitações aí, né? Então, você tem que ter essa arma aqui para fornecer um diagnóstico mais preciso a vocês. Então, eu queria aproveitar e chamar a atenção, olhar a espessura da agulha, né?
que é aqui, né, a foto, a primeira da esquerda. Né? Isso é exatamente o calibre da agulha que vocês obtiveram aí, né? A do meio também, mas essa daqui mostra, inclusive, o afilamento na porção mais apical dela aqui. Quer dizer que o material veio satisfatório, né, Fila? Sim, não, você fica até preocupado que teria tido pouco material. Não, o material é muito representativo. E tem, além, não está aqui na foto, mas ele tem áreas de pâncreas preservado, que serve como controle interno das alterações. Quer dizer, eu tenho pâncreas preservado para comparar com isso aqui. E nesse material você pode dar o diagnóstico de esteatose pancreática, Fila? Puxa, olha... Pergunta aí, difícil, né? Não apareceu nada de esteatótico aí, pelo menos nessas imagens. Honestamente, eu não lembro do pâncreas preservado. Vou reolhar, tá? Tá, beleza. Mas não chamou atenção, porque senão eu teria Perfeito. notado. Alguém tem algum comentário, por favor, fique à vontade. Eu quero fazer uma pergunta, quer dizer, como vocês esfriam um processo inflamatório desses? Né? Porque eu sempre lido com a reparação, a fase final de reparação, como o melhor momento para um diagnóstico, quando está nebuloso assim. Na verdade, você tem que fazer o tratamento clínico desse paciente, ou seja, você tem que esfriar o processo da pancreatite, porque ele estava, quando eu fiz a ecoendoscopia, ele ainda estava remanescente de um processo de pancreatite aguda, né? Então, eu fiz essa biópsia. É óbvio que quando você tem uma pancreatite aguda associada a uma pancreatite crônica, esse nódulo que foi identificado, entre aspas, né, ele pode ser um nódulo realmente reacional, né, e também pode ser a causa da pancreatite, né? Ou seja, você tem um nódulo que comprime o ducto pancreático principal e que provavelmente pode ter sido o início desse processo inflamatório. Esse paciente, o que eu tenho pensado para ele é o seguinte: se realmente, por exemplo, tanto que ele vai fazer a prova imunistoquímica, e se realmente ele não tiver um adenocarcinoma, o que o encaminharia a um procedimento operatório, aí o Rodrigo pode salientar e fazer os seus comentários, a gente vai fazer o tratamento endoscópico desse paciente, tá? A minha proposta para ele é fazer, se for realmente benigna essa área e tudo, eu estou pensando em explorar o ducto pancreático principal, né, que é dilatado, que tem algumas formações calculosas no seu interior, para a gente fazer a remoção, principalmente porque esses cálculos estão mais a nível da porção cefálica e da porção corpórea, né? Não estão na cauda, com dilatação exuberante do ducto pancreático principal. Então, falando isso, eu queria saber o que meus colegas aí, endoscopistas, pensam, se eles têm alguma outra formação. E também, se alguém que está nos assistindo tiver alguma dúvida, por favor, fique à vontade, levante a mão, se identifique, pode fazer a pergunta. Eu acho que é um caso extremamente interessante. O Celso, a ideia, então, a proposta é rebiopsiar depois que o paciente parar de beber, se você conseguir fazer ele parar de beber, é isso? Não, rebiopsiar não. É fazer um tratamento endoscópico mesmo, com abordagem do ducto pancreático principal. Não rebiopsiar. Como ele me disse que veio material suficiente, eu não vou biopsiar de novo, não. Tá bom. Celso. E você pretende fazer litotripsia extracorpórea prévia à CPR? Você tem esse acesso aí? Só depois que eu fizer a CPRE. Todos os casos que eu fiz litotripsia, eu sempre faço o seguinte: o que eu faço? Se eu não consigo, primeiro eu faço a pancreatografia, faço esfincterotomia pancreática e aí eu tento remover os cálculos através da endoscopia. Se eu não consigo, o que eu faço normalmente? Depende muito da máquina que eu tenho. Normalmente eu envio esses pacientes para o Einstein, onde a conduta, onde a forma de orientação é radioscópica. Então eu deixo nesses pacientes um dreno nasopancreático.
eu deixo um dreno nasopancreático para fazer a contrastação por pancreatografia. E aí a gente faz a litotripsia, caso eu não consiga tirar. Mas nesse caso, pelo que eu vi na ecoendoscopia, acho que eu não vou ter muitas dificuldades para drenar. Eu estou acreditando que apenas uma abordagem do ducto pancreático e uma esfincterotomia vão ser suficientes para diminuir o regime pressórico do ducto pancreático. Essa é a minha impressão. É óbvio que depois eu vou trazer esse caso para vocês, caso o doente... Porque como ele está em outro hospital, o doente ainda vai me procurar para fazer esse tipo de procedimento. Raquel, acho que você queria falar alguma coisa. Isso, eu só queria complementar. Eu acho que a abordagem endoscópica é bem-vinda nos pacientes que têm obstrução do ducto principal e com manifestação clínica de pancreatite aguda, de repetição ou dor abdominal. Mas eu acho que esse paciente, se ele continuar a beber, talvez não coubesse tratamento endoscópico. Primeiro, senão ele não vai parar essa agressão. Acho que ele tinha que, com certeza, parar de beber se ele tiver essa condição, se é que ele já não parou, né? Aí sim eu pensaria em abordagem endoscópica, porque senão como é que diz, secar gelo com um paninho. Enxugando gelo. Isso aí, enxugando o gelo. E a outra coisa, não sei se ele está fumando também, porque, como o professor Fila perguntou, como que nós vamos diminuir a inflamação? Claro, agora, passado o momento da fase aguda, da agudização da doença, vai esfriar um pouco, mas se ele continuar com a agressão do álcool e do tabagismo, não tem como esfriar isso daí. Então, até às vezes a dor é porque ele está fumando e bebendo aí. Então, eu esperaria, ao menos, ver se ele vai parar de beber antes de fazer qualquer procedimento. Bom, feito esses comentários, eu acho que vale a pena a gente passar ao próximo caso para a gente depois fazer os comentários finais. Mas eu também concordo com você plenamente, Raquel. Acho que ele tem que parar realmente de beber e parar também de fumar. Então, agora vamos passar para o outro caso, que é um caso extremamente interessante também. Vamos lá. Bom, no dia seguinte, a gente teve esse caso de uma paciente do sexo feminino de 48 anos. Era uma paciente assintomática. Ela inicialmente tinha feito um ultrassom de abdômen que mostrou um nódulo em corpo pancreático e foi confirmado numa tomografia de abdômen. Então, ela foi encaminhada para nós. De antecedentes pessoais, a paciente era tabagista e etilista crônica pesada. Antecedentes cirúrgicos negava e sem alterações no exame físico também. Então, o ultrassom de abdômen mostrou um nódulo hipoecogênico em corpo pancreático de contornos regulares, medindo 1,8 por 1,6 centímetros. Então, isso foi feito no dia 26/7 e 2 dias depois ela fez uma tomografia de abdômen, que infelizmente ela não tem nem as fotos da imagem, que demonstrou um pâncreas com lesão sólida hipovascularizada em corpo pancreático, promovendo uma dilatação do ducto pancreático principal ao montante, sem nenhum sinal de invasão vascular adjacente. Também tinha uma leve densificação dos planos adiposos peripancreáticos na região caudal, inferindo-se alterações inflamatórias sugestiva de uma pancreatite aguda sobreposta. Então, foi feita a ecoendoscopia, aqui nós podemos ver o colédoco e o ducto pancreático, aqui com medidas normais, próximos da região da cabeça. Aqui nessa imagem, o ducto media 3,5 milímetros. Porém, nós conseguimos ver aqui uma região hipoecóica, isso chamou bastante atenção durante o exame, e ficamos até em dúvida, ficamos até um pouco na dúvida quanto a se fosse só algo inflamatório do momento. Apesar dela não referir sintoma, a tomografia mostrava sinais de pancreatite aguda, uma pancreatite mais agudizada, e com uma dilatação do ducto pancreático ao montante de 5,3 milímetros. Eu queria que vocês prestassem bem atenção, só para um comentário, Tarek, eu queria que vocês prestassem bem atenção na imagem desse nódulo e comparassem, lembrando com a imagem do nódulo anterior, né, que a gente viu. Olha como esse nódulo é mais hipoecóico. Além disso, né, Tarek, parece que tinha sinais de pancreatite crônica, né, na glândula pancreática. Tinha, né? Tinha sinais claros de pancreatite crônica, tinha várias estrias hiperecóicas,
tinha uma lobularidade importante do parênquima, tinha uma atrofia ali em região corpo caudal posterior a essa lesão. Essa lesão é muito próxima à confluência, e depois disso o pâncreas tinha uma atrofia importante do parênquima também. Bom, aí foi feita a biópsia, né, Tari? Bom, daí dando continuidade, só para demonstrar aqui a região onde estava a lesão, aqui entrou um pouquinho de ar, a gente pode ver a região do ducto pancreático e do colédoco, e aqui, nessa outra imagem, a gente já pode ver essa área hipoecóica aqui, que demonstra esse nódulo próximo à região da confluência, acometendo o ducto pancreático principal. Então, feito isso, eu tinha deixado para discussão, daí essa paciente é uma paciente etilista crônica pesada que bebia atualmente, diferente do primeiro caso, que ele referiu que tinha praticamente parado de beber, e daí o nódulo em corpo pancreático medindo 2 centímetros, deixei para qual é a conduta, por conta do tempo, já vou passar. Não, então pode passar. Então foi feita a biópsia do nódulo, e com a coleta do material, durante aí foi até o Otávio que fez esse exame, a gente até questionou, poxa, paciente com pancreatite crônica e essa tomografia dizendo da pancreatite agudizada, será que esse nódulo não é só inflamatório? Será que vale a pena a biópsia ou não? Daí ele até comentou o que o Dr. Celso sempre diz, que ele já se arrependeu de não ter biopsiado, mas nunca se arrependeu de fazer uma biópsia, né? Então, foi mandado para anatomia patológica, que mostrou aí transições entre áreas de pancreatite crônica e adenocarcinoma ductal. Se o doutor Fila puder dizer um pouco. Vamos deixar o Fila vai nos trazer mais subsídios. Fila. Você vê que feliz esse campo, assim, né? De novo, vejo a espessura da agulha, né? E, então, tudo que está à nossa esquerda aqui, pancreatite, né? Então, aqui, na parte superior, às 10, 11 horas, praticamente edema, né? Dissociando os ácidos. Já aqui, junto às 7 horas, a gente vê edema, ductos atróficos, ácidos atróficos e fibrose com infiltrado linfosticitário, não é? E aí, isso daqui é um controle interno para a gente comparar com a área do nódulo propriamente dito. Então, veja a variação nuclear, né? Não precisa ser patologista, né? Então, núcleos enormes, hipercromasia e mudou a arquitetura, tá certo? Virou um componente sólido, um esboço de ducto apenas, não é? O ducto perde a sua conformação, ele fica praticamente colabado, não tem quase luz, não é? Então, assim, quase adenocarcinoma ductal, né? Eu não sei porque eu não sabia da questão do álcool, mas pela idade dela, eu imaginei fazer a instabilidade de microsatélite, né? Foi o primeiro raciocínio que eu tive. Paciente jovem fazendo um adenocarcinoma ductal pancreático, talvez seja uma condição genética aí, né? Então, de qualquer forma, acho que vale a pena fazer. Perfeito. Eu gostaria de ouvir rapidamente os comentários aí do pessoal que está nos ouvindo, então fiquem bem à vontade. Só peço comentários rápidos, porque a gente está já bem adiantado. Acho que vale a pena a gente discutir um pouquinho esse caso, né? Nós temos aí 15 minutos para isso. Bom dia, pessoal. Raquel? Fala, Marcos. Não, Otávio, fala. Sou eu. Bom dia a todo mundo aí. Meus sentimentos aí, o Glaciomar. Foi um ícone aí da endoscopia, um dos pioneiros. Bom, enfim. Acho que, na minha opinião, que fica a lição desses dois casos é que
o diagnóstico diferencial do nódulo de pancreatite crônica é o adenocarcinoma. Então, assim, na minha modesta opinião, até que se prove o contrário, isso é um adenocarcinoma. Então, acho que a gente tem que funcionar sempre. E só, não querendo discordar do senhor, doutor Celso, mas complementando a pergunta do caso anterior do Humberto, eu acho que se ficou o mínimo de dúvida se é adenocarcinoma ou se é só um nódulo de pancreatite crônica, acho que não tem que pensar muita coisa e repuncionar sem dúvida nenhuma. Eu acho que essa que é a lição desses dois casos. Um que era o adenocarcinoma e o outro que era só, por enquanto, só um nódulo de pancreatite crônica. Mas a mínima dúvida eu acho que é repunção sem dúvida. Perfeito. Alguém tem mais algum comentário? Marcos Clarencio, Humberto, Raquel. Ô, Celso. Oi. Eu queria levantar uma questão aqui, uma dúvida, uma questão para todo mundo opinar. A gente persegue, né, o diagnóstico de câncer inicial, vamos dizer, nem precoce no pâncreas, no câncer inicial. Em nenhum guideline se recomenda fazer ecoendoscopia em pacientes com pancreatite crônica. Estou correto? Se recomenda em história familiar de pancreatite de repetição familiar, né? Pancreatite familiar, paciente com história de neoplasia pancreática, escanear o pâncreas para quem tem cisto, para ver se tem lesão nodular associada, enfim. Agora, para pancreatite crônica, não há uma recomendação para isso, né? E acaba que a gente pega os pacientes, né? Quer dizer, esses casos ilustram os pacientes numa lesão de mais de 2 centímetros, a gente já classifica como não é uma lesão inicial, né? Teria espaço para se fazer, já que a eco tem uma melhor sensibilidade que a tomografia, que a ressonância, principalmente nesses pâncreas já alterados estruturalmente pela pancreatite crônica, teria espaço desses pacientes com pancreatite crônica entrarem no protocolo de ultrassonografia como rastreamento? Da mesma forma que a gente... Eu até vou te responder isso. Na verdade, a pancreatite crônica não faz parte, e acho muito difícil que ela vá entrar no rastreamento do câncer de pâncreas, tá? Isso é uma coisa muito bem estabelecida já do ponto de vista de pancreatologia. O que chama atenção e que melhoraram as indicações é o seguinte: você tem um paciente com pancreatite crônica, como foram esses dois casos, tá? Esses dois casos mostram a atual versão ou visão da pancreatologia em relação à pancreatite crônica. A tomografia, nesses dois casos, os exames de imagem, demonstraram imagens nodulares, aí sim a ecoendoscopia está indicada. Aí sim existem guidelines para indicar esse tipo de procedimento. Por quê? Porque você realmente tem que fazer este diagnóstico diferencial, onde vocês estão vendo dois tipos de nódulos. Um nódulo que é um adenocarcinoma típico e o outro nódulo que, apesar de ter vindo negativo para adenocarcinoma, veio grande quantidade de material de um patologista que é confiável, ou seja, que a gente confia, para que a gente possa propor um tratamento endoscópico para esse paciente, apesar da avaliação nodular. Então, é aqui que realmente a gente está, entre aspas, mudando um pouco a sequência desse paciente. Esse paciente, o Rodrigo está aí para me corrigir se eu estiver errado, esses são dois pacientes que imediatamente, tá, nos guidelines anteriores, imediatamente iriam para um procedimento operatório. Aquele que tem a lesão na cabeça iria fazer, por exemplo, uma duodenopancreatectomia, né? Ou pela possibilidade de ser um nódulo inflamatório, mas obstrutivo, fazer um procedimento que o Rodrigo já nos apresentou muito bem na pancreatite crônica, poderia fazer um FRAI ou um outro tipo de procedimento, é óbvio, aí o cirurgião vai indicar com muito mais propriedade, e nesse caso, fazer uma pancreatectomia subtotal, né, como vocês estão vendo aqui. Então, eu acho que isso tem que ficar bem claro, né?
pancreatite crônica não faz parte do screening, né, dos tumores dos adenocarcinomas, a não ser que você encontre alguma coisa. Rodrigo, você quer fazer algum comentário? Raquel? Rapidamente. Acho que são 2 casos muito ilustrativos. É muito interessante como na história do segundo, quando começa o caso, você já fala, isso daqui é um adenocarcinoma. É mais claro. Exato. Mas no primeiro caso, é um caso que eu considero extremamente desafiador. É um caso que eu ainda tenho minhas dúvidas. Você vê que tem alterações nos exames de imagem do colédoco distal, essa vesícula aí, líquido perivesicular, claro que pode ser da pancreatite aguda, mas assim, ainda me reservo a pergunta de... Eu acho que esse doente precisa de um segmento de perto. Eu não me lembro exatamente de todos os detalhes da história, mas eu estava até na minha cabeça se vocês indicariam uma colestectomia nesse paciente. Acho que ele tem uma associação de fatores. Me parece um nódulo que tem forte associação com o processo inflamatório. Então, quando começou o caso, eu falei, lá vem eles com os pseudotumores de novo. Só que, assim, com relação ao tratamento cirúrgico, Celso, eu estava pensando nisso, né? Tipo, ele tem plugs bem cefálicos e bem justapapilares. E vocês veem que tem alterações inflamatórias do colédoco. E, assim, acho que esse pode ser um paciente candidato a um tratamento por via endoscópica, para uma abordagem aí para não existe uma compressão da via biliar, mas eu acho que esses cálculos, esses plugs proteicos na cabeça do pâncreas talvez ainda tragam um problema para vocês, para conseguir atingir o que o Fila falou, né? Como que vai ser feito o tratamento clínico desse doente, para garantir que a gente tenha menor risco de inflamação da cabeça do pâncreas para poder seguir essa lesão. Acho que vai ser um caso bonito para vocês. Acho que, assim, como cirurgião, eu discutiria sim com vocês a possibilidade de vocês tratarem essa porção, pelo menos, do problema do ducto pancreático na cabeça, que eu acho que, se isso for um pseudotumor, foi isso que aconteceu. E não sei se eu não indicava uma colicistese já para esse paciente nesse momento. Não sei até que ponto um barro biliar, uma microlitíase pode ter sido estopim para todas essas alterações também. Perfeito, é exatamente isso. Alguém tem mais algum comentário? Raquel? Agora que eu estou ciente que o paciente parou de beber, eu acho que você tem que atuar realmente nesse primeiro caso. O paciente vai lá, vai ficar legal a drenagem, vai diminuir a dor do paciente. Acho que concordo agora que você deve intervir endoscopicamente nesse paciente e fazer o segmento dessa lesão. Perfeito. Marcos, quer fazer algum comentário? Acho que o Marcos nem está aí mais. Não, né? não, Celso, nenhum comentário. Oi, Só Marcos. parabenizar aí a apresentação. 2 ótimos casos. Perfeito, bem muito obrigado. ilustrativos. Gente, alguém tem mais algum comentário? Por favor, fique bem à vontade. Celso, tenho sim. Em cima do que o Surjan falou, eu creio que você vai fazer a esfincterotomia da biliar também, né? E aí, sim, não, eu vou entrar para fazer os dois. Protegeria ele de pancreatite por barro biliar, enfim, como uma outra causa não alcoólica, né? Se tudo der certo, esse paciente realmente vier a me procurar, né? O que eu vou fazer? Eu vou fazer a esfincterotomia, vou fazer esfincterotomia biliar, vou fazer esfincterotomia pancreática, vou fazer uma contrastação e se tiver cálculo no interior do ducto pancreático, vou tentar remover, né? Com aqueles pequenos baskets, tentar remover, desbastar o cálculo, e depois eu vou indicar uma colestectomia videolaparoscópica para esse paciente, né? Eu acho que esse é o tratamento que eu posso oferecer do ponto de vista endoscópico. Se eu não conseguir tirar as pedras, antes até de fazer o tratamento videolaparoscópico da colestectomia, eu vou fazer a litotripsia extracorpórea, né? Essa é a minha eu tive fazendo até o ano passado o levantamento de todos os casos de pancreatite crônica que eu tenho, porque eu fui escrever um capítulo, né? E realmente nós estamos com eu tenho já tratados 18 pacientes, e desses 11 foram para litotripsia extracorpórea. Então, isso é realmente interessante, né? Nem todos têm cálculo, né? Mas é uma porcentagem
que não é negligenciável, tem cálculos, né, como a gente pode ver aí, e apenas dos 18 que foram para litotripsia, realmente a resolutividade foi boa, ou seja, em torno de 75%. Né? Alguns deles eu tive que indicar procedimento operatório, porque não foi possível o tratamento endoscópico complementar e completo. Bom, gente, então é isso que eu queria apresentar para vocês. Eu quero mais uma vez agradecer aos comentários, né? Eu acho que foi muito frutífera. Esses dois casos apareceram um em sequência ao outro, e isso mostra a diversidade, né, dos pacientes que a gente trata e mostra como é importante, né, a gente ter essa avaliação, principalmente na pancreatite crônica, em relação aos nódulos pancreáticos associados à pancreatite crônica. Então, eu quero mais uma vez agradecer a presença de todos, quero mais uma vez agradecer aos comentários, e a gente se encontra na próxima terça-feira para, mais uma vez, discutirmos os casos e também discutirmos um artigo científico. Muito obrigado e até a próxima semana. Bom dia. Tchau. Cássio, bom Bom dia. dia. Tchau, bom dia. Bom dia, tchau, tchau.